Olá, seja muito bem-vindo a mais uma série Revista da Tarde. E nessa semana nós estamos com um convidado muito especial. Vamos falar sobre ministério eficiente. Vamos falar um pouco sobre a trajetória de um pastor que transforma vidas aqui na Primeira Igreja Batista de Curitiba, como todos os outros pastores, mas ele no seu ministério, ele vem fazendo um trabalho muito bonito. Eu gosto muito de falar desse assunto, sobre o social, sobre ministérios que trazem a inclusão. E por isso nós convidamos o pastor Adoniran Melo para estar conosco nessa semana. Então, durante toda semana, de segunda a sexta-feira, você vai poder acompanhar o bate-papo aqui com o pastor Adoniran Melo e eu, para trazermos aí sobre todos os projetos que ele tem participado, sobre os livros que ele escreveu, e eu tenho certeza que você vai amar conhecer um pouquinho mais dessas histórias. Vem com a gente. Pastor Adoniran, que alegria recebê-lo mais uma vez aqui em nosso programa Revista da Tarde. Bem-vindo. Eu já estou me achando sócio aqui. Pois já, é, Clarice. Você já está sócio do outro programa, né, do Vida e Atitude, está sócio aqui da série Sim, Revista da Tarde. Exatamente. Que maravilha, mas também com tanto conteúdo, né, pastor? Isso aí, graças a Deus. Graças a Deus, e como eu falei, todos os pastores da nossa igreja, graças a Deus, todos, cada um na sua área, trazem tanta transformação, né, fazem um trabalho tão bonito, e você, na sua área, né, trabalhando com pessoas com deficiência. É um trabalho assim que traz muita dignidade, é um trabalho que traz pertencimento, e eu gosto muito de falar sobre isso. O pastor sabe que Sim. eu gosto de falar sobre esse assunto. Você é suspeita para me convidar, porque eu sei que é uma das suas paixões. É verdade, pastor, mas que alegria tê-lo aqui. Pastor Adoniran, mas nem sempre você trabalhou nesta área, não é mesmo? Como que começou essa história de querer fazer algo nesse segmento aí, trabalhando com as pessoas com deficiência? Legal. Antes de eu entrar nesse tema, eu sei que você foi bem educada quando disse que todos os pastores da igreja fazem diferença, não sei o quê, mas eu gostaria de puxar a sardinha pro meu lado. Eu, da PIB de Curitiba, eu sou o único pastor VIP. Ah, é? Vindo do interior do Pará. Olha só, então o VIP é vindo do interior do Pará. Adorei! Então, todos fazem diferença, mas o único VIP sou eu. Combinado, Clarice? Combinado, então não tem como tirar esse rótulo, né? Não, esse é meu. Ah, que legal. Bem, mas respondendo a pergunta que você fez, eu já trabalhei, aliás, eu vim para a PIB de Curitiba por causa dessa habilidade. Já trabalhei na área de música, eu tocava numa orquestra no Pará, tocava requinta, clarinete, saxofone, toco um pouco de violão também, de cavaquinho. Já tive um grupo de cegos, que era um grupo de pagode, né? A gente tocava aqui na igreja, inclusive, um grande período, e vim por causa da música. Mas o meu coração sempre foi voltado para a pessoa com deficiência, porque por muito tempo na minha vida eu vivi com a minha avó, e a minha avó era cega. Logo, por causa dessa experiência, eu não conseguia ver a pessoa cega diferente. Ela era uma pessoa com muitas habilidades, ela tinha uma presença, um poder e uma presença muito grande na família. A minha avó era a grande conciliadora do lar, e ela, de muitas formas diferentes, me aproximou de Deus também. Então, eu nunca tive dificuldade com a pessoa cega por causa da minha avó. Então, desde pequeno, quando você conheceu a sua avó, ela já era cega? Já era cega. Ela nasceu cega já? Não, ela não nasceu cega. A minha avó perdeu a visão com 27 anos. Então, ela já tinha alguns filhos. Minha avó teve 12 filhos. Cuidou de todos os filhos, cega. Cuidava da casa, fazia um trabalho extraordinário administrando tudo,
E se você chegasse na casa da minha avó, você ia ver aquela casa super arrumada, um brinco. Eu penso assim na comida da minha avó, eu já salivo pela qualidade da comida, a dedicação dela, como ela conduzia todo mundo, né? E a minha avó tinha um apreço muito grande por mim. E como a minha mãe trabalhava muito, eu passei a viver muito mais com a minha avó do que com a minha mãe. E aí a minha avó me adotou como um filho dela. Então, para onde ela ia, eu ia junto. E eu fui aprendendo a guiar a minha avó. Eu fui aprendendo a descrever os espaços para minha avó. Na época eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas hoje eu sei que existe toda uma técnica para fazer audiodescrição, para guiar um cego, fazendo a orientação e a mobilidade daquele cego e tudo mais. E eu fui aprendendo isso de forma intuitiva. E eu tinha, né, agora tenho um só, um faleceu já, mas eu tenho eram dois primos surdos, gêmeos, que tinha praticamente a mesma idade que eu, e eu era o único que conversava com eles. Então eu fui assimilando os princípios da língua de sinais, não era Libras que eles faziam, era uma língua caseira, mas eu já sabia como fazer uma comunicação alternativa baseada no gestual. Então quando eu fui aprender Libras, eu já tinha 70% da língua gestual, e fui só aprendendo a sistematizar algo que já era natural em mim. Então, eu fui treinado desde a minha infância por Deus, e é curioso, porque daí eu fui para outra área, fui para a área musical, mas quando eu cheguei no seminário para fazer o meu treinamento teológico, pastoral, eu vi um grupo de surdos, aí eu via pessoas cegas, eu fui convidado a trabalhar, olha que coisa curiosa. Muito curioso. Eu fui convidado a trabalhar num centro de reabilitação para pessoas com deficiência, como intérprete de Libras, e ali eu estava convivendo com cadeirante, com o neurodivergente, com todas as áreas que hoje nós temos aqui na igreja, como se Deus estivesse dizendo assim, ó, você tem um plano, mas eu tenho outro plano para você. Uhum. Porque o meu plano, Clarice, quando eu entrei no seminário, eu queria ser um grande pregador. Que, aliás, é uma incoerência muito grande, porque eu tenho só 1,65 m. Então não teria como ser um grande pregador, né? Mas brincadeiras à parte, o meu foco estava em estudar pregação, em estudar comunicação, em aprender como me comunicar com as pessoas, em como fazer um sermão, me debruçar na Bíblia e entender o texto para explicar para as pessoas. Parte do meu treinamento teológico, ele se inclinou para essa área. Essa área. É curioso, curioso, mesmo, né? Curioso. Deus já sabia onde ele queria usar você, exatamente. Não é mesmo, pastor? E aí, quando eu recebi o convite para vir para a Primeira Igreja Batista de Curitiba, eu recebi o convite, essa você não sabe, eu recebi o convite para trabalhar na área de artes, da área de musical da igreja. Eu realmente não sabia dessa, não. Exatamente. Então, quando o pastor Marcílio de Oliveira foi ao Pará, eu sou oriundo do Pará, então foi ao Pará, numa conferência de música, eu estava nessa conferência dando treinamento, ajudando as pessoas lá, fazer evangelismo através da música. Nós nos conhecemos, ele perguntou o que eu fazia, eu falei, eu sou músico, eu toco isso, mas também faço pinturas. Tá vendo esses quadros que tem todo a faculdade aqui? Fui eu que fez. Ele, não acredito, você que pintou isso. Eu que pintei, sim, fui eu que pintei isso. Então, ele ficou encantado por aquilo, investigou a minha vida, assim, em um dia, ligou pro meu pastor, falou com o reitor, com os meus professores, com meus colegas, e eu não sabia de nada. Eu não sabia de nada que estava acontecendo. Mas pastor Marcílio era assim, né? Ligeiro. Ele era rápido. Uhum. E aí, no outro dia, ele me convidou para tomar café com ele de novo. Ele falou, você já tem algum convite para o ministério? Eu falei, pastor, eu estou há 2 meses de me formar e eu não recebi nenhum convite. Eu não tinha nenhum convite de igreja nenhuma. Eu tava uma mistura de desespero com pavor, assim, né?
E ele falou, então, o que você acha de fazer um estágio comigo na área de música lá em Curitiba? Falei, pastor, eu não conheço Curitiba, não conheço Paraná, mas eu estou à disposição. Se for fazer um estágio, 3 meses, 4 meses, ok, eu vou. Eu acho que eu vou aprender bastante. Cheguei aqui, Clarice, não trabalhei um dia sequer com música. Nunca toquei na igreja. Os planos de Deus eram outros. Pastor, eu tô amando ouvir essa história. Ai, que pena que já está terminando, mas eu não acredito que já passou o nosso tempo de hoje. Mas a boa notícia, sabe qual que é? Temos mais essa semana. Exatamente. Temos mais. Eu vou querer saber muito mais dessa história, pastor. Mas então você não trabalhou nem um dia na sua área da arte que você achou que ia trabalhar? Na arte da música, nada. Impressionante. Mas Deus, ele sabe o que faz, né? E a gente vai entender o porquê através da sua história também, porque é um grande testemunho. É um grande testemunho. Obrigada por hoje, pastor. E a gente continua durante a semana. Com certeza. Obrigada. E você que está nos acompanhando, que bom! Estou muito feliz de saber que você está aí em nossa companhia, todos os dias aqui na Rede Super, canal 31.1, às 13 horas nós estamos aqui com você, com a série Revista da Tarde com Clarice Fogaça. E é sempre uma alegria trazer um assunto relevante para inspirar você. E olha, nós vamos agora para um quadro muito especial que se chama Minuto Informação e Negócio. Muitas vezes o empreendedor acha que digitalizar todos os seus documentos é resolver o seu problema. Entretanto, nós temos observado que digitalizar sem um processo definido, uma organização e uma estrutura eficiente não vai mudar o seu cenário. Aqueles documentos todos bagunçados no documento físico, em mesas, gavetas, às vezes guardados lá junto com a árvore de Natal, no depósito da sua empresa. Quando você não estabelece um novo processo de governança para esses documentos físicos e quer digitalizar, a mesma bagunça que acontece no físico, ela se transforma para o digital. Então, preste muita atenção quando você decidir digitalizar seus documentos. Você precisa ter governança sobre eles e muitas vezes o digital, ele se multiplica, né? E se você não faz uma estruturação lógica para esses documentos, o seu negócio pode ser afetado. Por isso, aqui é Ana Araújo no quadro Minuto Informação e Negócios para o programa Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Obrigada, Ana! E o nosso programa de hoje termina por aqui, mas tem outros episódios durante a semana e a gente vai esperar você. Aproveita, entra nas nossas redes sociais que você está vendo aqui na tela e também no nosso canal do YouTube. Um abraço carinhoso para você. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Que bom que você está nos acompanhando diariamente aqui na Rede Super, canal 31.1. Trazemos sempre um assunto diferente para inspirar você. E olha só, o nosso convidado da semana é o pastor Adoniran Melo, ele que é pastor, é escritor de vários livros e é o pastor responsável pelo Ministério Eficiente na PIB Curitiba, na Primeira Igreja Batista de Curitiba. E ele está aqui durante toda essa semana, a cada episódio contando um pouquinho da sua trajetória. Ele vai trazer para a gente assim, muitos insights sobre os ministérios que ele cuida, sobre os projetos sociais, sobre a inclusão. Então tem muita coisa boa aqui para compartilhar com você. Fica com a gente aqui nesse bate-papo. Pastor, que alegria mais uma vez contigo nesse episódio do Revista da Tarde. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. E como eu sempre gosto de lembrar, né, eu já sou parte integral da equipe já aqui da Revista da Tarde. Sim, já é o mais novo integrante, né? Porque já veio tantas vezes aqui, né, pastor, aqui no outro programa também. Sim. Mas sabe que a gente gosta de te convidar a cada pouco para vir, porque você sempre traz projetos novos, você nos inspira com a sua história, né? No primeiro episódio, pastor, você nos contou um pouquinho do seu chamado, né? Começou a contar um pouco e hoje nós vamos continuar
Eu tenho certeza que o pessoal aí que está assistindo, assim como eu, estão curiosos para saber por que quando você chegou, você veio lá do Pará, certo? Veio do Pará, Sim. aqui para Curitiba. E quando você chegou, você imaginava que você ia trabalhar com arte, com a música, com a arte. Só que não, né? Por que não, pastor? Conta pra gente essa história aí. Essa história é muito boa, né, Clarice? É muito boa. Eu saí de lá para trabalhar com música, com arte. Cheguei aqui, não trabalhei um dia sequer com música, com nada. Nunca toquei na igreja, nada. E é interessante porque quando eu cheguei, a igreja estava 6 meses sem um pastor para o Ministério de Surdos. A PIB de Curitiba é uma igreja que tem há 42 anos o trabalho com surdos. É uma das igrejas pioneiras no Brasil, uma das primeiras mesmo a desenvolver esse projeto. E ela estava sem pastor nessa época. E aí o pastor presidente da época, o pastor Pascoal Peragini, ele ficou sabendo que eu também sabia Libras. Então eu fiz uma reunião com ele já na primeira semana que eu estive aqui. Ele falou: olha, então, legal, você foi convidado pelo Marcílio para aula de música, área de arte, não sei o quê, mas você pode ajudar a gente com os surdos também, né? Enquanto não surge nada ali na música e na arte, vá e ajude a gente com os surdos. Quando eu cheguei lá e que eu vi aquela comunidade celebrando a Jesus em Libras, eu fiquei muito tocado, porque os projetos que eu estava envolvido anteriormente, junto com a minha namorada na época, que é minha esposa agora... A Carla, vamos deixar um beijo aqui, ó, pra Carla. Isso, com certeza. Eram projetos que nós promovíamos acessibilidade, não era um projeto onde o próprio surdo era o protagonista, né? E aqui na PIB, o culto ele é todo em língua de sinais. Então o surdo faz a direção, o surdo prega, o surdo dá testemunho, o surdo faz o louvor, que aliás é bem diferente, né, do que o louvor que a gente tem na igreja, que tem só um intérprete. Quando eu cheguei, Clarice, e vi aquilo, o meu coração explodiu de alegria. E quando eu fui conhecer o projeto que já existia com os cegos, foi a mesma coisa. Eu falei, gente... eu não sei o que Deus quer, mas eu sei o que eu quero aqui já agora, né? Então eu queria aproveitar ao máximo, que eu vim para ficar 3 meses, era um estágio, né? Eu vim para ficar 3 meses na música, mas depois, quando mudou essa página, eu fiquei, gente, eu preciso aprender o máximo que eu posso com os surdos e com os cegos, porque na igreja que eu for pastorear, eu vou poder implantar um ministério parecido com esse, né? Mal eu sabia que iam passar 21 anos e eu permaneceria aqui desenvolvendo esse projeto, né? Que incrível! E eu fico imaginando, pastor, que quando você começou a ver tudo isso também, eu imagino que veio à sua memória a época de quando você era criança, né? Que você ajudava a sua avó, você ajudava a guiar a sua avó, que era cega, certo? Você brincava com os seus primos, que eram surdos. Então eu fico imaginando assim, que Deus usou toda aquela memória da infância sua, foi trazendo, né, para você até pensar assim, poxa, mas um pouquinho disso eu já entendo. Clarice, eu já vivi. Foi exatamente isso que eu senti. Acredita? Porque quando eu via os cegos ali na reunião, eu fiquei pensando, eu sei como ajudá-los. Os surdos, eu ouvindo, eu falei, puxa, eu tenho muito para aprender com eles, mas eu posso aprender com eles porque eu entendo o que eles estão falando. Eu entendo a realidade deles. Então, eu lembrei da minha avó, eu lembrei dos meus primos, eu lembrei das pessoas que eu já estava ajudando de alguma forma com a acessibilidade nas igrejas que eu estava implantando o ministério lá no Pará, no Amapá. Então, eu tinha trabalho
no Pará, tinha trabalho no Amapá, mas nada era parecido com o que eu estava vivendo ia viver naqueles próximos 3 meses, entendeu? 3 meses que, não foram só 3 meses. E, pastor, eu via a sua alegria, eu tive o privilégio, né, a honra de ter você conosco no projeto que a gente fazia daí, na época, né, há mais de 20 anos atrás, né, mais de 20 anos atrás, e a alegria sua em servir. Sim. Em servir, eu lembro muito bem que a gente ia numa vila que se chamava Vila dos Cegos. Vila dos Cegos. Vila dos Cegos, a gente ia levar alimento, levar outros tipos de ajuda, e você tinha muita alegria em servir, eu lembro disso, pastor, lembro como se fosse hoje. É, uma experiência maravilhosa, assim, né? Então, quando a gente olha para essa realidade, dessa experiência que foi proporcionando pra gente, você estava lá, né? E você acabou de relatar, não, eu vi a sua alegria. E quando eu atendi aquelas pessoas, aliás, muitas delas depois eu tive o privilégio de batizá-las, né? Hoje, netos, filhos daquelas pessoas cegas que nós atendíamos há mais de 20 anos atrás, fazem parte do ministério. Eu fico olhando às vezes assim, fico pensando, nossa, que privilégio que é poder levar o evangelho de forma acessível e reconhecer um texto bíblico que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 22, que diz assim: os membros do corpo que parecem mais frágeis, mais fracos, também são importantes. É forte essa passagem. É demais, demais, demais. Pastor, e é incrível de ver o seguinte, então, aquelas pessoas que foram atendidas, pensando lá naquele tempo lá atrás, quando você chegou, hoje elas fazem o trabalho multiplicador já, não é mesmo? Porque elas foram acolhidas, elas foram alcançadas por Cristo, certo? Elas receberam ajudas que precisavam receber, né? O apoio que precisavam receber, e hoje muitas delas são seus voluntários, atuam também, é isso? Atuam diretamente. Então, como a gente tem um outro projeto de apoio a pessoas com deficiência em Campo Largo, por exemplo, eu vou lembrar aqui da Priscila, que é a neta de um casal que o senhor já foi recolhido pelo senhor e tudo mais, mas ela era criancinha, pequenininha na época, e a gente começou a atender essa família. E a Priscila começou a se engajar na igreja, a família e o pai começaram a viver essa experiência ministerial. A Priscila quis fazer psicologia, ela fez psicologia, ela também é cega, o avô era cego, pula uma geração, né? A mãe não tem problema visual, mas os netos todos tem alguma dificuldade visual, e aí ela teve a perda da visão dela já criancinha, assim. Porém, ela se formou em psicologia, hoje ela é a nossa coordenadora da área de psicologia dos projetos. Eu a conheço, tive a alegria de conhecê-la, ela é uma pessoa incrível, é lindo de ver o que esse trabalho faz, né? O que Deus faz através desse trabalho aí transformador. Pastor, olha só, passa muito rápido. Já foi mais um episódio, mas no próximo, a gente vai ter mais alguns episódios durante a semana, certo? Certo. E eu vou perguntar para o pastor, vou pedir para o pastor contar um pouquinho daí dos projetos que o pastor está atuando, né? Ótimo. No momento. São vários. Só para a gente começar agora, antes de terminar, são quantos projetos mais ou menos que existem, onde você está diretamente envolvido? Nós estamos com 6 projetos que se dividem em outras áreas, né? Então, com surdos, cegos, cadeirantes com mobilidade reduzida, retiros familiares, Johnny House e outros que nós temos. Todos projetos de inclusão. Todos de inclusão. E todos através da Primeira Igreja Batista de Curitiba, onde você lidera esses projetos, Exatamente. Certo? Muito bom. Então a gente vai conversar mais durante a semana, falar sobre esses projetos, falar sobre seus livros maravilhosos, sobre o curso de capelania, que também você está envolvido. Sim. Tem muita coisa para conversar, não é mesmo? Muito bom. Obrigada, pastor. E você que está acompanhando o nosso bate-papo, que bom saber que você está em nossa companhia. E agora nós vamos para o nosso quadro do dia, Minuto Marketing.
Dentro da sua empresa, você está preocupado mais com o setor de marketing para vender? Ou você está estruturando o setor comercial para você vender mais? Você sabia que sempre teve uma briga ali entre setor de marketing e vendas, que o marketing fez um trabalho mais mal feito e está trazendo um lead ruim para o setor de vendas? Mas se eu te disser que esses dois setores, eles precisam estar conectados e que o setor de vendas ajuda o marketing a ter uma percepção de como os clientes estão chegando. Assim, o setor de marketing ajusta a sua comunicação para trazer clientes mais qualificados. Então, quanto melhor você unir esses setores, mais fácil vai ficar de você vender. Construa uma estrutura de marketing onde vai te ajudar a captar cada vez mais clientes e tenha um setor de vendas que vai estar atento, fazendo um ótimo atendimento, fazendo um ótimo acompanhamento de mensagens, que você vai ter uma ferramenta poderosa na sua mão, um setor poderoso na sua mão para aumentar as vendas do seu negócio. Eu sou Lua Coelho e esse foi o quadro Minuto Marketing para o programa Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Obrigada, Luan. E o programa Revista da Tarde vai terminando por aqui. Eu deixo meu abraço carinhoso para você, que Deus o abençoe grandemente. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Que alegria saber que você acompanha a gente todo dia aqui às 13 horas. Estamos com você de segunda a sexta-feira. E olha só, se você perdeu alguma matéria, alguma entrevista aqui pela tela da TV, não se preocupa não. Corre lá no nosso canal do YouTube, Rede Super Curitiba. Lá você vai poder assistir e compartilhar com seus amigos. Veja, essa semana nós estamos conversando com o pastor Adoniran Melo, ele que é o pastor que coordena os ministérios para pessoas com deficiência na Primeira Igreja Batista de Curitiba. Ele também é autor de vários livros e ele veio aqui para compartilhar conosco um pouco da sua história, para contar sobre os projetos que ele está atuando, e eu tenho certeza que você vai amar esse bate-papo. Fica conosco aqui. Pastor Adoniran, já estamos no terceiro episódio já. Uau! Você já contou um pouquinho de como você chegou em Curitiba, a forma bonita como Deus te usou, não é mesmo? Chegou aqui para querer fazer arte, só que fez um outro tipo de arte, né? Deus queria te usar de outro jeito, né, pastor? Muito bom, muito bom. Outro tipo de arte, porque é uma arte, né? É uma arte. Eu sempre digo que tudo pode ser uma arte, né? Dependendo da forma como você encara, a dedicação que você faz, porque aí quando se vê o resultado daquele trabalho, não deixa de ser uma arte, não é mesmo? É isso mesmo. Então Deus quis usar você numa outra arte, pastor. Muito bom. Gostou dessa? Gostei. Olha, essa aí você leva agora para suas palestras. Sim, agora, alguém já anexei. falou que Deus quis me usar para uma outra arte, que não era nem pintura de tela e nem música. Nem música, né? Enfim, pastor, mas você tem trabalhado com muitos projetos, está à frente de muitos projetos. Vamos relembrar aqui quantos projetos mais ou menos e quais são eles em que você está envolvido diretamente e que você coordena na Legal. PIB Curitiba. Sim. Aqui na PIB Curitiba nós temos o trabalho com surdos, que é o mais antigo. Ele é um dos mais antigos, inclusive, do Brasil. Aliás, um destaque para esse projeto, porque a partir dele nós levamos a Bíblia, o Novo Testamento inteiro, traduzido em Libras para o surdo brasileiro. Olha, então que bênção. não existia a Bíblia em língua de sinais, nós produzimos e fizemos esse material aqui e colocamos para milhares de surdos brasileiros terem esse material, que é um acesso direto à Bíblia. Depois nós temos o trabalho com os cegos, que é um trabalho também muito antigo, que tem desenvolvido muitas coisas preciosas, legais. Temos equipes que fazem audiodescrição no culto, ledores, que são pessoas que pegam textos de livros e fazem uma leitura toda coordenada para os cegos. Temos também um trabalho
com mobilidade reduzida, que daí entra cadeirantes, usuários de muleta, andadores, pessoas que têm um espaço onde eles podem encontrar os seus pares e as conversas são mais igualitárias, porque eles estão falando sobre dores que para o outro é comum. Não vai ter um esforço maior para compreender aquele tipo de dor, aquele tipo de luta. Então esse espaço é um espaço muito legal. Temos também o trabalho com autismo, né? Esse trabalho hoje a gente chama de neurodivergentes, porque não é só o autista. Certo. Nós trabalhamos também com TDAH, com altas habilidades e superdotação. Temos um grupo de genialidade, que é um grupo de célula, onde as conversas são as mais diversas e desafiadoras possíveis. Eu imagino. Uhum. Então esses trabalhos eles vão tomando formato e vão encontrando espaços que vão acolhendo pessoas. Em Campo Largo nós temos a primeira Johnny's House construída pela Johnny Friends, né? Nós temos uma em El Salvador, mas é um espaço alugado e tudo mais. A primeira que veio um investimento da Johnny Friends e construiu uma Johnny House acontece em Campo Largo, atendendo pessoas com várias especialidades durante a semana. E é um projeto belíssimo também. Projeto eu tive a honra de estar lá no dia que Você estava na inauguração. Inauguraram. Lá. Que projeto belíssimo, realmente. Muitos testemunhos, inclusive, não é mesmo? De mães, né, que foram abençoadas através das cadeiras de rodas para seus filhinhos, né? Exatamente. Muito testemunho bonito. E lá na Johnny House hoje nós temos uma parceria muito legal com uma universidade, é a única universidade cristã do mundo que se dedica a pessoas com síndrome de Down ou T21 e pessoas autistas. E essa universidade cedeu todo o material deles para nós. Como nós não podemos fazer universidade, nós chamamos de uma escola treinando para a vida. E nós temos hoje mais de 20 alunos sendo treinados para a vida na nossa escola. Ali. Que coisa linda, hein? Olha só. É porque tem muita gente para atender, não é mesmo? Muita gente. Como que está o cenário, assim, pastor? Quando a gente fala de muita gente para atender, para acolher, não é mesmo? A gente pensa em todo tipo de deficiência, certo? E são muitos os tipos, né? A gente sabe e a gente percebe, a gente vê, principalmente em Curitiba, me chama a atenção, não sei se é porque a gente tem esse olhar, assim, de prestar atenção, do acolhimento, né, e da atenção, do carinho, da dedicação, mas me chama a atenção, tem muitos, né, tem muitas pessoas com deficiência em Curitiba, né? Sim. Que precisam ser acolhidas. Sim. No Brasil, todo, para né? ser mais específico, quando a gente olha para a realidade da América Latina, o Brasil, por uma autora chamada Brenda Dark, é reconhecido como o país das pessoas com deficiência. Porque é o país da América Latina que mais tem pessoas com deficiência. O censo de 2023-24 chegou à conclusão que eram 17% da população brasileira tinha alguma deficiência. E esse censo ainda não entrou o autismo, né, que ainda não entrou, ainda não tinha um espaço ali na pesquisa para autismo e neurodivergentes. E uma coisa que tem chamado bastante atenção da sociedade hoje é o aumento de indivíduos com laudo de autismo, né? Sim. Desde o nascimento ou depois na primeira infância, adolescência, adultos inclusive, e eles não estão nesse nicho de observação do IBGE. Então, quando entrar, porque certamente isso vai chamar bastante a atenção deles, esse número ele vai se expandir ainda mais. Vai expandir muito. Então, há bastante trabalho a fazer. Bastante. Há muito o que fazer. Muito e ainda bem que existe a igreja. Exatamente. Né? Eu gosto de pensar que a igreja é a maior instituição transformadora, né? É a maior instituição que pode levar realmente transformação, né? Uma instituição de amor. Eu acredito que a igreja ela é o melhor ambiente e talvez um ambiente onde tenha maior inclinação para acolher pessoas com deficiência e os seus familiares.
porque ela está falando sobre o amor, ela está buscando viver Jesus, ela está entendendo que na dinâmica do céu todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então a igreja ela tem esse discurso de acolhimento. Mas eu acho que uma pergunta que nós poderíamos fazer para a nossa reflexão é o que do discurso tem se tornado prática? Ou o que do discurso precisa se tornar prática quando nós nos referimos à inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência na igreja? Excelente. E enquanto você falava isso, eu estava pensando aqui também e achei muito interessante quando você comentou algo sobre a família da pessoa com deficiência, porque daí não é só a pessoa com deficiência, né? É a família, é o entorno dela, né? Porque muitas vezes a família não sabe como agir, não sabe a atitude que precisa ter com o próprio filho, às vezes, né? Com um integrante da família. Então, eu acho interessante que a igreja, ela trabalha o todo, né? E ela não vai trabalhar só a pessoa que está com deficiência, não. Ela vai trabalhar toda a família, né? É bem interessante. Uma coisa que nós realizamos como ministério aqui é um retiro que nós chamamos de retiro familiar. No retiro familiar, vem a pessoa com deficiência, ela vai para uma oficina, né? Essa divisão a gente faz bem direitinho, então tem oficina de arte, oficina de música, oficina de mobilidade, várias oficinas, mas a família também tem as oficinas delas e um espaço de tempo grande para a família só relaxar. Que é importante. Só relaxar. Então tem ali um pessoal que vai fazer maquiagem, tem um pessoal ali que vai cortar cabelo, tem um pessoal ali que vai orientar a fazer algum tipo de tratamento, seja físico, estético, como vestir alguma roupa, coisas do tipo, para aquela família sair um pouco daquele ambiente estressante e só relaxar. Tem uma pesquisa da universidade, eu esqueci o nome da universidade agora nos Estados Unidos, mas uma pesquisa americana que, aliás, eles estão muito à frente de nós nesse sentido, que eles dizem que uma mãe atípica, ela tem o mesmo nível de estresse que um soldado no fronte de guerra. Olha como isso é profundo, hein? E verdadeiro. Isso é verdadeiro. Profundo, verdadeiro e extremamente sério. Porque essa mãe, ela está 100% do tempo, inclusive à noite, pensando que aquele filho pode ter uma crise, que pode surgir alguma dificuldade que ela não vai ter habilidade para lidar. Para ela sair, tem que ter vários ensaios para ir no mercado, para ir na igreja, para ir em qualquer ambiente. Todo ambiente sensorial, ou que tem estímulos sensoriais, eles são ambientes desafiadores. Então essa mãe, ela tem o estresse de visualizar aquela situação e o estresse de estar naquela situação e fugir de alguma forma do controle. Então, o estresse dela é tão extremo que essa universidade chegou à conclusão que é parecido com o estresse que soldados no fronte de batalha têm. Olha, isso leva a gente a refletir profundamente no assunto, porque uma mãe pode ter até uma depressão, de repente, uma mãe atípica, digamos assim, pode ter até desenvolver uma depressão de tanto entrar nesse ciclo da fadiga mental, né, digamos assim, a fadiga emocional, não é mesmo? E física também, né? Muitas vezes dependendo do que o seu filho tem, né? Então ali vai juntando tudo e pode levar até uma depressão. Mas a gente vai falar mais sobre isso, pastor. Inclusive, você trouxe vários livros aqui. Vamos só mostrar rapidinho aqui, porque eu já preciso encerrar esse episódio. Eu só vou mostrar, mas eu não vou falar nada agora, porque vai ficar para o próximo episódio. Olha aqui, ó. Vários livros que a gente vai conversar, inclusive, sobre filhos atípicos, né? E mães excepcionais. Nós vamos falar sobre isso, pode ser? Com certeza. Obrigada por hoje, pastor. E você que está nos acompanhando, que maravilha saber que você está aí. Olha só, e agora nós vamos para o quadro do dia, Minuto Saúde Feminina. Você sabe a diferença entre genética e epigenética?
A genética é aquilo que você herda dos seus pais, uma predisposição a uma hipertensão, uma predisposição à obesidade. A epigenética é aquilo que vai ser influenciado pelo teu dia a dia, é a sua escolha. Como você vai levar a sua alimentação, a sua atividade física, se vai ou não fumar. Então, a genética, ela é o projeto que a vida te deu. Mas ela pode ou não ser acionada. Então pense assim, se eu tenho uma arma, eu carrego a arma, então eu tenho a minha genética, mas eu vou escolher através da minha epigenética se eu vou puxar esse gatilho. Então os cuidados do seu dia a dia, as escolhas que você faz, podem ou não ativar essa herança de uma doença, uma predisposição. Sabia disso? Vamos começar a pensar mais na epigenética. Eu sou a doutora Celeste Regiane para o quadro Saúde Feminina no Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Obrigada, doutora. E o nosso programa de hoje vai terminando por aqui. Deixo o meu abraço carinhoso para você. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Que bom que você está acompanhando todos os dias aqui na Rede Super, canal 31.1, a nossa programação. Você está assistindo agora o Revista da Tarde e ele acontece todos os dias de segunda a sexta-feira, sempre às 13 horas. E o nosso convidado desta semana é o pastor Adoniran Melo, ele que é pastor na PIB Curitiba, ele que coordena os projetos para pessoas com deficiência, o projeto, o ministério, na verdade, que ele coordena, que ele lidera, se chama Ministério Eficiente, e ele está aqui hoje também para falar dos seus livros. Ele também é autor de vários livros, é professor, palestrante, enfim, o pastor tem um currículo assim gigante. Vale a pena você acompanhar o bate-papo aqui, porque ele traz muitos insights para a gente sobre esses assuntos que a gente abordou aqui. Fica com a gente. Pastor, que maravilha, hein? Eu estava pensando aqui no seu currículo, né? Extenso. Um homem que achava que ia chegar em Curitiba para desenvolver a arte da pintura em tela, que é maravilhoso também, né? Você não vamos gostou desprezar. dessa, Eu né? gostei muito, não consigo esquecer. Achava que ia chegar aqui também para ser músico, que também é maravilhoso. Tudo é maravilhoso, né? sim. Ainda mais se nós fazemos para o Senhor, né? Verdade. Fazemos para Deus. Mas Deus quis lhe usar de formas diferentes, Em uma outra outra arte. Já lembrou, né? Deus quis usá-lo em outra arte, né? Na arte de acolher pessoas com deficiência. E que isso arte mesmo. maravilhosa. Essa é maravilhosa Há mesmo. quantos anos o pastor já está nessa nova arte aqui de acolher 21 pessoas? anos. 21 anos, que 21 coisa anos. linda. E nesses 21 anos o pastor desenvolveu vários projetos, Sim. certo? Está atuando em vários projetos, escreveu vários livros, inclusive, né? Você já falou dos projetos aqui, e aqui estão os livros que você participou, né? Tem um que você participou como mentor, foi isso? Foi esse, eu fui o O organizador. organizador, né? E desse grande livro foi importante. incentivador, na Grande verdade, incentivador, né? Os filhos atípicos, mães excepcionais. Esse daqui você foi um dos primeiros. Não, foi o segundo que você escreveu? Esse Primeiro foi o ou segundo que eu né? escrevi. Livro maravilhoso também. E esse daqui, né, que a gente comentou até no outro programa, no Vida e Atitude, né? Que você fala sobre a questão das pessoas começarem também um ministério nas igrejas, Exatamente. né? Aqui você traz um manual, na verdade. Esse aí é um o passo a manual. passo para implantar na sua igreja um ministério para pessoas com deficiência. Então, esse livro aqui você precisa adquirir, esse também você precisa adquirir, porque inclusive tem o Pascoal junto, Exatamente. nosso querido pastor Pascoal Piragini, né? Esse livro é muito importante também, porque você fala sobre a arte de pregar. Eu não digo que tudo é uma arte, olha aí, ó, a arte de pregar um sermão expositivo, tá? Para quem está na faculdade, ó, fazendo lá a teologia, Clarice, já você tem é que sensacional. ter. Não tem que ter? Não Tem digo que que ter, tudo é uma tem que arte, ter, mas pastor. é uma Tem arte. que ter. E agora eu queria focar um pouquinho, pastor querido, nesse livro aqui, ó, que é um livro muito importante também, e ele também é publicado por Ministério Pão Diário, né? Publicações Pão Diário.
E ele é um livro que veio também para fazer a diferença, já que estamos falando tanto em pessoas com deficiência, certo? Quando a gente fala com pessoas com deficiência, é muito abrangente, né? São muito muitas as abrangente, deficiências. muito abrangente. Eu digo que esse livro é um livro que aquece meu coração, porque eu conheço essas histórias. Esse livro ele é um devocional diferente, porque ele vai trazer um pouco da história dessa mãe atípica que teve um encontro com Jesus. E esse encontro com Jesus aliviou a carga que era tão doída e que machucava tanto a sua alma. E ela começa a olhar para a sua vida, ela começa a olhar para a vida dos seus filhos, ela começa a olhar para o seu relacionamento com uma outra perspectiva, com um olhar divino. E essa essência desses testemunhos, elas foram lapidadas e colocadas num livro que a mulher que adquirir esse livro, a mãe que adquirir esse livro e começar a ler o livro, eu tenho certeza que vai ser um verdadeiro bálsamo para a vida dela. Aqui, por exemplo, você vai ter a história de uma mãe que gestou seu filho no coração. Ela não podia ter filhos. E aí ela entrou numa fila de espera para adoção. Quando ela foi chamada pela organização para conhecer o seu filho, ela sentou para aquela entrevista normal e eles falaram, olha, só tem um problema. Olha a forma que foi colocada, né? Só tem um problema. O seu filho, ele é surdo. E ela falou, não tem problema. Isso não é um problema. Por que é um problema? Ele é o meu filho. E aí ela foi conhecer o filho, viu as dificuldades que se apresentariam para que a relação fosse mais profunda. Logo de imediato começou a fazer curso de Libras, começou a aprender tudo sobre implante coclear, porque a criança também tinha um implante, sobre as habilidades que ele precisava aprender para ouvir, porque não é só colocar o implante, precisa aprender a ouvir. Como ela poderia fazer uma conciliação entre a língua de sinais e toda a estimulação auditiva que ela precisava aprender a fazer. Ou seja, não tinha sido gestado por ela, mas nasceu no coração dela. E ela é um exemplo para mim assim, muito grande no sentido de como a igreja deve ser. Porque nós estávamos separados de Deus por causa do nosso pecado. E aí nós somos considerados agora filhos de Deus por meio de Jesus. Nós não nascemos na pátria de Jesus, mas nós somos da pátria de Deus por causa de Jesus. Então ele já fez uma inclusão, ele nos incluiu no seu reino. E essa inclusão feita por Jesus, ela deve reverberar na nossa própria vida, olhando para as pessoas, tendo empatia, sentindo a dor delas. E a pessoa que lê esse livro, ela vai ter um impacto para a sua própria vida, porque são muitas histórias, e essas histórias todas trazem algo muito especial. Cada uma delas vai trazer algo muito especial. Lembrei de uma outra história, de uma irmã que foi uma das fundadoras do nosso projeto com mobilidade reduzida aqui, cadeirante. E na pandemia, logo após a pandemia, ela perdeu o seu filho. E curioso, porque ela esteve com ele 46 anos e quando ela perdeu o filho, ela não sabia o que fazer, Clarice. Que coisa, né? Ela falou, a minha vida acabou quando meu filho morreu. Ela estava praticamente, poderíamos dizer, codependente daquela situação? Exatamente, codependente daquela situação. E aí ela ficou pensando em casa, sozinha, deprimida, o que eu vou fazer? Ela lembrou, não, na igreja eu tenho outros filhos. Eu posso ir para lá servir os meus filhos. E aí ela relata isso, que ela antes só conseguia ver o seu filho, mas de repente, quando o seu filho foi para a morada com Deus,
ela começou a ver nas outras pessoas com deficiência, não só mais os cadeirantes, mas nos autistas, nos surdos, nos cegos, nas outras pessoas que fazem parte do ministério, seus filhos, seus alvos de amor e de inclusão. O olhar dela ampliou, né? É linda, a visão, é linda, né? É linda essa história. Foi além. Foi além. É lindo, lindo demais. Lindo demais. Lindo Agora, demais. eu fico pensando aqui, né? Porque tem mães também que enfrentam, claro, não é fácil aceitar, né? A aceitação já é algo bem difícil, né? A princípio, quando se descobre que um filho tem, né, alguma deficiência e tal. Então vem aí a questão de trabalhar a aceitação, não é mesmo? E para trabalhar a aceitação precisa também uma rede de apoio, não precisa? Precisa. Porque sozinha a pessoa, ela não consegue, é a palavra própria de sozinha, ela se sente só. Né? Agora, se tem alguém caminhando junto, ajudando, aconselhando, trazendo experiências, né, de outras pessoas que também já viveram coisas parecidas, eu creio que essa mãe pode também ampliar a sua visão, Isso ver mesmo. além, né? Isso mesmo. Nós temos, inclusive, um grupo de mães que se encontram a cada 15 dias com a proposta de fazer uma roda de conversa, mas vai para além da roda de conversa. Vira um grupo de apoio, porque elas viram amigas, elas se apoiam, elas sabem um pouquinho das necessidades umas das outras, elas se descobrem alguma coisa que vai apoiar o filho da amiga, ela já traz para oferecer para a amiga. Então, a rede de apoio, eu diria que ela é uma rede de sustentação das emoções. Maravilhoso. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa rede de apoio no próximo episódio. Com Temos, certeza. felizmente, mais um episódio nesta semana e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa rede de apoio. Vamos falar sobre o sistema de voluntariado, que também é muito importante nessas Com áreas, certeza, né? com certeza. E temos muita coisa boa para falar ainda. Obrigada por hoje, pastor. Obrigado a você. E você que nos acompanhou, que maravilha saber que você está conosco. E agora nós vamos para o nosso quadro Desenvolvimento Humano e Paternidade. Hoje eu quero falar com você sobre mais um conceito a respeito da autoestima. É o sentimento de valor pessoal. Eu lembro de um cristão que levou o seu filho para um jogo de futebol americano e havia lá 50 mil pessoas naquele lugar. E o pai falou para o filho: Sean, você está vendo todo esse pessoal aqui? Ele falou: sim, pai. Olhou ao redor do estádio. Ele disse assim: você, para mim, é a pessoa mais importante desse estádio. E a sua opinião a respeito de mim como pai é muito mais importante do que toda a opinião dessa gente que está aqui. Aquela criança olhou: é verdade, papai, é mesmo? E o pai falou: sim. E aquele menino foi para o colo do pai, se sentindo muito valorizado. E aquilo gerou naquela criança um sentimento de valor muito grande. Ele tinha apenas 10 anos de idade. E aquilo fez um impacto maravilhoso na vida daquela criança. Eu sou o Nelson Araújo, esse é o quadro Minuto Desenvolvimento Humano para a Revista da Tarde com Clarice Fogaça. Obrigada, Nelson. E o nosso programa de hoje termina por aqui, mas eu te espero no próximo episódio do Revista da Tarde. Deixo aqui o meu abraço carinhoso para você. Até lá. Olá, que bom que você está aí para acompanhar mais um episódio do Revista da Tarde com Clarice Fogaça aqui na Rede Super, canal 31.1. Olha só, nesta semana nós estamos com um convidado especial, é o nosso querido amigo, pastor Adoniran Melo. Ele que é pastor na PIB Curitiba, ele coordena todo o ministério com os eficientes, acolhendo, cuidando das pessoas com deficiência. E também é autor de vários livros, é professor, é palestrante, e ele está aqui para trazer muitos insights para a gente, para abençoar a nossa vida. Acompanhe aqui o bate-papo. Pastor, o nosso último episódio, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Está muito legal a nossa conversa. Muito eu particularmente gosto muito, pastor, de conversar contigo, aprendo bastante com você. A gente ri muito, não é mesmo? A gente ri bastante. Sim. A gente
gosta de refletir sobre o que Deus tem feito, né, através desses projetos tão bonitos que o pastor desenvolve, participa diretamente como coordenador, bota a mão na massa, não é mesmo? É o líder que bota a mão na massa, que arregaça as mangas e põe a mão na massa mesmo, né? Junto com uma equipe maravilhosa, porque não se faz nada sozinho, não é mesmo? Exatamente. Pastor, conte para nós hoje, então, como que funciona esses projetos que você desenvolve, como que as pessoas participam, tem muita gente, são equipes preparadas, como que é essa logística, porque é uma logística, né? Acaba sendo uma logística toda. Gigantesca. Por incrível que pareça, a maioria das pessoas que chegam no ministério fazem a mesma pergunta. Eu preciso ter uma especialidade, eu preciso ter uma formação, e a nossa resposta é sempre a mesma: não. O que você precisa ter é o desejo de acolher pessoas. Tanto que os nossos voluntários, nós os chamamos de facilitadores de inclusão. Eles estão nos ambientes para facilitar a inclusão das pessoas com deficiência naquele ambiente. Logo, você vai aprender no dia a dia, mas nós temos também vários treinamentos que nós oferecemos, apostilas preparadas para que você saiba um pouco mais sobre determinada deficiência que você quer ser voluntário, outros programas de intercâmbio de voluntário. Então, às vezes, eu estou servindo no surdo, mas eu queria ver como é que é servir lá no Efici Kids, por exemplo. Interessante, porque daí é uma outra linguagem, é uma outra atitude que tem que ter ali. O ambiente é outro, a roupa que você usa é outra. O Efici Kids é a nossa área para crianças. Então, o camarada que está lá servindo nos surdos no culto, ele chega lá e vê uma criança surda, ele, nossa, mas a língua de sinais é diferente, ainda não está madura essa língua, sabe? Tem todo um jeito diferenciado de se comunicar. Mas é uma experiência extremamente enriquecedora, porque você está se propondo ao desafio. Então existe muito espaço, muito lugar para novos voluntários e para voluntários que já estão em outras áreas servirem também em áreas desafiadoras. Sim, assim, uma oportunidade para aprender, né? A acolher, aprender diversos tipos de comunicação. Exatamente. Porque, como você falou, são abordagens diferentes, não é mesmo? Para cada tipo de deficiência, não é? Digamos assim, que tem alguém nos assistindo hoje aqui e gostaria de participar. Como que funciona o processo para participar como um voluntário? Muito legal. Nós temos um treinamento para todo novo voluntário. Nesse treinamento a pessoa faz um panorama geral do que é o Ministério Eficiente. Então tem bastante coisa para ela ver. E aí ela escolhe a área que para ela for mais conveniente. E é óbvio que nos próximos treinamentos ela vai ser desafiada também a viver outras experiências, a ser um ledor, a ajudar os cegos a ter acesso aos livros, a aprender a fazer uma audiodescrição. Então ela chega com uma intenção e essa intenção nós vamos explorar esse potencial porque ela já tem a iniciativa, o coração para ser um facilitador de inclusão. Quando ela começa a aprender sobre outras áreas, enriquece ainda mais essa força voluntária e talvez essa pessoa se torne um profissional dessa área no futuro. Aliás, nós já temos vários casos de pessoas que começaram como voluntárias e hoje se tornaram profissionais da área de inclusão e acessibilidade na cidade. Fantástico, pastor Adoniran, muito bom mesmo. Pastor, a gente ainda tem uns minutinhos, eu queria que você falasse agora do seu novo projeto que você está participando como professor, não é mesmo? Que você está trazendo assim um verdadeiro treinamento, uma capacitação completa para as igrejas, certo? Conta pra gente que projeto é esse e de que forma você está aí desenvolvendo tudo isso. Ah, que legal. Bem, eu estou com o Instituto Qualicare e o Pão Diário, Ministério Pão Diário, desenvolvendo uma capelania específica, eu acredito que seja a única do Brasil, por enquanto, né? Nós queremos ampliar isso, mas eu acredito que seja a única capelania do Brasil focada em inclusão e acessibilidade para pessoas com deficiência e os seus familiares na igreja.
Então, uma igreja pequena, uma igreja média, uma igreja grande ou uma mega church pode fazer esse curso para implantar na sua igreja. Ali eu vou dando, Clarice, o passo a passo. Obviamente, as primeiras aulas são uma fundamentação teológica, porque às vezes as pessoas perguntam assim, não, mas por que um ministério para pessoas com deficiência na igreja? E aí eu trago toda uma fundamentação teológica, trazendo uma visão diferente para as pessoas do próprio texto bíblico. Nós lemos, por exemplo, o texto de Moisés, o chamado dele em Gênesis capítulo 4, você olha assim, Êxodo capítulo 4, perdão, você olha assim e pensa, não, beleza, tinha uma dificuldade na fala, mas isso é caracterizado como uma deficiência. Sim. Nós vamos avançar um pouco mais e percebemos os patriarcas, todos eles perdendo a visão, também é uma deficiência. E tem um elemento que chama bastante atenção, é quando o nome de Jacó é mudado para Israel. Ele sofre um toque de um anjo e ele passa a ter uma mobilidade reduzida, mas a gente não fala disso, mas é uma mobilidade reduzida, ele passa a andar puxando a perna, o texto diz isso. Certo. É uma deficiência. Quando Paulo diz em Gálatas capítulo 4 que ele tem ele chegou na Galácia por causa de uma dificuldade nos olhos, e no capítulo 6 ele diz que está escrevendo com letras graúdas, letras grandes para que eles leiam. É para isso ou é porque ele está tendo uma deficiência visual? Eu acredito que seja uma deficiência visual. Ou seja, sim, Deus usou ao longo da história pessoas com deficiência, mas a gente não enxerga isso na Bíblia por causa dessa sensibilidade que não nos foi treinada, não nos foi oferecida. E esse curso então traz, além da fundamentação teológica, experiência, dicas e muito conteúdo extra. Então, nós nos ocupamos em pesquisar livros e trazer livros, vídeos, outras palestras, outros autores trazendo sobre a temática. Então, o conteúdo desse curso é extenso, mas muito necessário, eu diria, para a nossa atualidade. Sim, necessário, relevante, pastor. E para quem quer, então, de repente fazer esse curso, certo? Como que funciona? Você entra no Instituto Qualicare ou no Ministério Pão Diário Oficial e ali você, na área de capelania, você vai encontrar as opções dos cursos. E vai ter o curso para pessoas com deficiência. Legal, vamos colocar aqui então, produção, né, na tela aqui para você, o arroba, né, o Instagram do Instituto Qualicare, Pão Diário Oficial. Vamos aproveitar e colocar também o seu arroba aqui, pastor, qual que é o seu Instagram? É arroba Adoniran Melo. Adoniran Melo, tá aqui tudo na tela para você entrar lá, se informar, entender um pouco mais como funciona tudo isso e quem sabe você também possa ser um agente de transformação, alguém que também vai saber como trabalhar nessas áreas as quais conversamos aqui. Então, acesse todos esses arrobas, esses Instagrams aí, para você entender como que funciona. Pastora Adoniran, que alegria falar com você nessa semana. Eu realmente, você sabe que eu gosto desse assunto, assunto que eu amo, sou apaixonada mesmo, né? E venha mais vezes, cada projeto novo que você for lançar, que você estiver envolvido, venha contar pra gente. Eu sei que a Carla, sua esposa, que está nos assistindo, a gente manda mais um beijo aqui pra ela, não é mesmo? Com certeza. A Carlinha, querida, ela que é super envolvida também com projetos para pessoas com deficiência, ela inclusive trabalha na Johnny's Friends, né, que é um projeto incrível, e ela já está convidada para vir aqui outro dia falar sobre a Johnny's Friends, que eu também amo de paixão esse projeto. Muito bom. Eu já vou aceitar o convite por ela, então. Isso, já aceita por ela, então tá tudo certo, né? Isso que é conexão do casal, exatamente, né? É isso aí, você já sabe que ela vai querer. Pastor, eu te agradeço pela sua participação e eu te parabenizo, né? Oro pela sua vida, agradeço a Deus pela sua vida, pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem, viu? Que você continue sendo usado por Deus para levar toda essa transformação e salvação, né? Porque através dessas ações, quantas pessoas vão até a Cristo, não é mesmo? Conhecem Cristo. Exatamente. Muito obrigado, Clarice, por mais essa oportunidade que você me dá e mais essa oportunidade que você dá para pessoas com deficiência
e familiares saírem desse ambiente de invisibilidade e terem um lugar de acolhimento na igreja. Amém. Estamos juntos, pastor. Amém. Estamos juntos. Obrigada. Deus abençoe. E você que está conosco, que bom saber que você está em nossa companhia. E agora nós vamos para um quadro muito especial que está inaugurando hoje, aqui no Revista da Tarde, que é o quadro Minuto Saúde Emocional, com a psicóloga Ana Paula. Não é tarde para começar a cuidar de você. Você já fez a sua revisão do seu carro? Quantas vezes no ano você precisa realizar a revisão do seu carro? Todos nós sabemos que os carros necessitam troca de óleo, pneus, entre outras coisas. Assim como a nossa mente precisa ser cuidada, porque a nossa mente é o motor. Aquilo que você pensa, sente, influencia na sua gestão do seu dia a dia, trazendo impactos positivos ou negativos. As pessoas que andam muito estressadas, muitas vezes sentem ansiedade e acabam deixando de viver a vida. E eu recomendo você a olhar para a sua vida, a sua saúde emocional. Eu sou a Ana Paula e esse é o quadro Minuto Saúde Emocional para o programa Revista da Tarde com Clarice Fogassi. Obrigada, Ana Paula. E o nosso programa de hoje vai terminando por aqui. Deixo meu abraço carinhoso para você.